Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Este mês nós temos um novo tema para aqueles que acompanham os programas da igreja, que estão lá no grupo e verificam aquilo que o pastor manda. Sabem que este mês nós temos um novo tema. Amém? E qual é o tema deste mês? Como? A vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos um novo tema, a vinda de Jesus. Existem temas que devem ser abordados na igreja, como este, a vinda de Jesus. Nós temos que saber que Jesus virá um dia, amém? As nossas irmãs da banda cantaram aqui que Jesus virá. Essa música cantamos hoje, não? Ele não vai falhar, certamente que ele virá. Então você como cristão, você precisa entender, você precisa saber que Jesus virá um dia. Ele voltará, aleluia. Glória a Deus. Ele voltará um dia. Leia comigo no livro de Atos 1, 9 até 11. Depois vamos passar para João 14, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Mas recebereis a virtude... é 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Palavra do Senhor. Vamos para o João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Quer dizer que Jesus vai voltar um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Toma o teu assento, aleluia. A Bíblia já diz que depois de Jesus ressuscitar, ele teve um tempo com seus discípulos. E este tempo não foi um tempo em vão, mas sim foi um tempo de ensinamento. Ele estava a ensinar os discípulos, ele falava com os discípulos, aleluia. E um dos ensinamentos que ele deu aos discípulos, e uma das recomendações que ele deu aos discípulos, foi que eles não se ausentassem de Jerusalém até que eles recebessem o poder do Espírito. Até que eles recebessem o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que enquanto Jesus conversava com seus discípulos, Jesus foi elevado para as alturas. Jesus foi levado para o céu. Aleluia. E os seus discípulos ficaram assim, sem saber o que aconteceu. Jesus está indo. E a Bíblia diz que uma nuvem veio e encobriu Jesus e levou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos ficaram assim, com os olhos para cima, fictos a olhar. Não sabiam o que fazer. E a Bíblia diz que vieram 2 varões no meio deles e disseram a eles que este Jesus que vocês estão a ver aí, da mesma forma como ele está a subir, ele um dia voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele um dia voltará. E quando Jesus voltar, o que ele vai vir fazer? Aleluia. O que Jesus vai fazer quando voltar? Jesus virá buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus virá buscar a sua igreja. E a igreja, como nós sabemos, como diz o nosso pastor, não são essas 4 paredes. A igreja é eu e você. Aleluia. Você é a igreja. Jesus voltará para te buscar. Aleluia. Para te levar. No livro de João diz que para que onde ele está, você também possa estar. Aleluia. Então, Jesus voltará um dia. Diga à sua irmã, Jesus voltará um dia.
Jesus voltará um dia. Vamos tirar algumas notas aqui que eu sublinhei, que eu apontei, enquanto meditava nessas duas passagens. Jesus foi elevado para os céus, mas ele voltará um dia. E falamos que bem, e ele voltará para levar a sua igreja, para que onde Jesus está, nós também possamos estar. E qual é a condição para você ir ou para você estar com Jesus? A condição para você estar com Jesus é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Irmão, nós não fomos chamados para nós ficarmos parados, né? Nós estamos a ver aqui no livro de Atos, nos versículos anteriores, Jesus estava a falar com seus discípulos, disse que não saiam desse lugar até que vocês recebam o poder do Espírito Santo. E depois de vocês receberem esse poder do Espírito Santo, depois dos discípulos receberem o poder do Espírito Santo, o que eles iriam fazer com este poder? Versículo 8 do capítulo 1 de Atos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. O poder do Espírito Santo que nós temos em nós, ou seja, o Espírito Santo que está em nós, a primeira missão é nós sermos testemunhas de Deus, de Cristo. Aleluia! Essa é a primeira missão do Espírito Santo em ti. Então, nós precisamos falar de Deus, nós precisamos evangelizar, nós precisamos ganhar almas para Cristo. Aleluia! A missão do Espírito Santo que está em ti é para você falar de Cristo, é para te capacitar. A Bíblia diz que naquele dia, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles começaram a falar em novas línguas e eles não falavam qualquer coisa, eles falavam das maravilhas de Deus. Aleluia! Você precisa testemunhar a Cristo. Você precisa falar de Deus. Você precisa pregar o Evangelho. Aleluia! Em todos os momentos da tua vida. Você precisa fazer isso. Mas você ainda tem vergonha de falar de Jesus. Aleluia! Você ainda tem vergonha. A Bíblia está dizendo que aquele que tiver vergonha de Cristo, ele também se envergonhará dele diante do seu Pai. Amém? Então fale de Cristo. Você precisa falar de Cristo pelo teu comportamento, irmão. O seu caráter. O seu caráter, irmão. Você ainda está em Cristo, mas você ainda tem aqueles péssimos hábitos, aqueles maus hábitos. Você precisa evangelizar. Às vezes nós podemos evangelizar alguém só pela nossa forma de ser. A pessoa vai olhar para ti, sim senhora, quero ser como esse irmão, quero ser como essa irmã. Não, quero ir na igreja dessa irmã. Amém? Irmã, me leva na tua igreja. Nunca te falaram isso? Tem pessoas que a pessoa vai se entregar, me leva, eu quero começar a cultuar na tua igreja. Por quê? Por causa do teu comportamento, a tua forma de ser. Mas você, quando está a passar por aí na igreja, as pessoas só começam já a fazer gestos. Esse irmão não tem juízo. Vai fazer o que na igreja? Por quê? Porque o teu comportamento não é bom. Amém? Então, o Espírito Santo que está dentro de nós, a sua primeira missão em nós é nós falarmos de Cristo. E nós não vamos poder falar de Cristo enquanto o Espírito Santo não fizer algum impacto em nossa vida. Se o Espírito Santo ainda não fez nenhum impacto na tua vida, você não vai poder falar de Cristo. Verdadeiramente falar de Cristo você não vai poder. Porque você ainda tem áreas na tua vida que você precisa melhorar isso. Aleluia! Você precisa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto é que Jesus voltará um dia. Jesus voltará. Jesus não foi e Jesus não morreu, ressuscitou e ficou por ali. Não, Jesus voltará um dia. Jesus, quando morreu, ele tinha dito aos seus discípulos que ele iria ressuscitar. Ele não ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou. Aleluia.
A Bíblia diz que as mulheres estavam tristes. Elas foram no túmulo de Jesus. Elas iam, enquanto elas iam, elas pensavam, meu Deus, como é que nós vamos tirar aquela pedra que está lá no túmulo de Cristo? Mas a Bíblia diz que enquanto elas chegavam, elas viram que a pedra já estava removida. Aleluia. E o anjo apareceu e lhes disse que, olha, Jesus já ressuscitou. Vão ali, os discípulos vão lá dizer que Jesus já ressuscitou. Então, se a Bíblia já dizer que Jesus voltará um dia, certamente que ele voltará. Aleluia. Certamente que ele voltará um dia. Lemos isso no João, né? João 1-3. Nós precisamos crer em Deus, porque ele voltará. No versículo 3 diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, quer dizer, Jesus foi nos preparar lugar. Irmã Maria, Jesus foi nos preparar lugar. Aleluia. Diga na sua irmã, Jesus foi nos preparar um lugar. Jesus foi. Nossa, que privilégio. Que privilégio, Jesus, te preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra. Igreja, vamos pregar junto, irmãos. Quem estava na vigília? Quem pregou na vigília? Então, vamos pregar, vamos fazer a mesma coisa. Aleluia. Diz assim. Você não está a falar porque você não tem Bíblia. Não gosta de comprar Bíblia. Todo dinheiro é só para o cabelo, pestanas, unhas. Compra a Bíblia, irmão. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Aleluia, que privilégio, aplaudo o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Quer dizer que Jesus foi te preparar um lugar e Ele voltará, virá te buscar para que você esteja onde Ele estará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus voltar, irmão, és feliz, né? Porque Jesus vai voltar, vai vir te pegar e vai te levar. Mas deixa-me te dizer que não serão todos que irão. Aleluia! Jesus não virá buscar todos. Essa parte te dói, né? Não, Jesus não virá buscar todos. Não será todos que ele irá levar consigo. Ele só irá levar aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E não só que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas que andam no temor, que fogem do pecado, que andam na obediência, aleluia. Que servem a Deus, aleluia. São esses que Jesus virá buscar. Jesus não virá buscar qualquer um, aleluia. Então esteja pronto, esteja preparado, para que naquele dia, quando Jesus vier, você também possa ir com Ele, porque Ele foi te preparar um lugar, aleluia. Jesus não virá buscar todos. A vinda de Cristo é uma esperança para os fiéis filhos de Deus. E um chamado de arrependimento para quem ainda está a servir o mundo. Para aquele que ainda vive no mundo. Para os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, é uma esperança, é uma fé. Nós cremos que Cristo virá e quando Ele vier, Ele me levará. Aleluia. Mas também é uma chamada de arrependimento. Estamos a fazer isso para você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Que você possa se arrepender. Que você possa abraçar a salvação. Aleluia. Olha, irmão, existem 3 categorias de cristão dentro da igreja. Fica atento. Aleluia. E você vai se ver se você está em que classe. Em qual é a categoria que você se encontra. Aleluia. Primeira categoria são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e que andam no temor. Diga ao teu irmão que andam no temor. Abandonaram o pecado e servem a Deus. Aleluia. Essa é a primeira categoria. Existem cristãos, irmãos, que aceitaram
Eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E não só aceitaram, como também eles andam no temor, eles andam na obediência, eles fogem do pecado, aleluia. Eles obedecem a Deus, eles glorificam a Deus, eles louvam a Deus, eles amam Jesus, eles servem para Jesus, aleluia. Eles fazem, cumprem com os mandamentos, aleluia. Andam na obediência, andam no temor, serve a Deus. Essa é a primeira categoria, irmãos. Eu creio que alguém que está aqui nesse lugar está nessa categoria. Será que você está nessa categoria? Daqueles que amam a Deus, daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e andam na obediência e no temor, aleluia. Aplaude bem forte o nome de Jesus, se você está nessa categoria, aleluia. Eu estou nessa categoria, aleluia. Eu estou nessa categoria. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu lhe sirvo. E eu ando na obediência. Eu preciso fazer isso. Ainda que eu falhe, mas eu preciso me esforçar para fazer isso. Porque a Bíblia está dizendo que o reino de Deus é para aquelas pessoas que são violentas. Aleluia. Não, você não pode ser uma pessoa fraca. Você não pode ser uma pessoa fraca espiritualmente. Eu falei isso nas mamães, no nosso culto. Você não pode ser um cristão fraco. Você é um cristão fraco. Você tem preguiça de vir na igreja. Você tem preguiça de orar. Você não consegue acordar para você orar. Você é um cristão fraco. Um cristão tem que ser forte. A Bíblia está dizendo que a tua carne e o teu espírito, eles lutam todos os dias. Mas o bom disso tudo, o bom disso tudo nessa conversa, é que você é espírito. Você é espírito. Come on. Yes. Você é espírito. Então, o espírito vence a carne. Quer dizer que você tem que vencer a tua carne. Aleluia. Ainda que a tua carne te diga, não, tem muito frio. Não, estás bem quentinha aqui na cama onde você está. Não, hoje não precisa de ir, ontem já foste. Não, o teu espírito vai dizer, não, 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 não. Todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles precisam se apresentar diante do Senhor todos os dias. Eles precisam se apresentar no templo, porque a Bíblia está a dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. E deve ser uma alegria para você e eu estarmos na casa do Senhor. Irmão, você ainda tem problema de vir na casa do Senhor. Você ainda tem problema de estar na presença do Senhor. Você ainda tem problema de orar. Você ainda tem problema de meditar. Não, esse é o nível mais baixo de um crente. Que se diz, sei que... Você está mesmo a se dizer só que você é crente. Mas você não está lá ainda. Não, um crente não pode ter mais problema de orar. A tua vida é oração. Tu acordar, tu a dizer, Espírito Santo, vai adiante de mim. Anjos, vem me servir. Você sabe que os anjos foram feitos para te servir? Os anjos foram feitos para te servir. Mas quando você está na aflição, mamãe, ai, meu Deus, me dá um sopano. Não, os anjos estão ali para te servir. Espírito Santo que vive em ti, está também aí para te servir. Aleluia. Todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E filho de Deus tem dignidade, irmãos. Aleluia. Deixa-me te dizer. Aleluia. Você, filho de Deus, você precisa ter dignidade. Você é filho de Deus, mas você anda de qualquer forma. Você é filho de Deus, você veste de qualquer forma. Você é filho de Deus, você come de qualquer forma. Até comer. Aleluia. Não, filho de Deus tem que ter dignidade ao comer. Aleluia. Oh, irmão, você foi na casa de alguém te convidaram, olha o prato. Que isso? Não, tens que ter comportamento de cristão, aleluia. Se calhar você como cristão, você vai pensar, não, eu como cristão eu só preciso de fugir do pecado, não sei o quê. Não, existem, você, classe, aleluia. Você está bebendo 2 gasosas para fazer o quê? Vai para diabetes, irmão, bebe água, aleluia. Gasosa não faz bem. Todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas foram feitos filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem ainda estava com alguém e numa comemoração. Estávamos ali a comer e tal. Ela bebeu uma gasosa. Uma amiga minha.
Se ela está assistindo, ela vai saber. Ela bebeu uma gasosa, depois ela bebeu outra. Eu até lhe disse, eu vou falar de ti, você. bebeu, tirou mais outra gasosa, pôs de lado. Estava já... Quando pegamos gasosa, temos a tendência de pegar guardanapo e limpar a tampa, né? Porque às vezes tem... Então, mas já tinha um pouco de gasosa que sobrou no copo dela. Eu olhei para ele e disse, amiga, essa gasosa é para quem? Ah, não. Eu pedi sumol. Eu pedi sumol de laranja, mas o moço me trouxe sumol de ananás. Yeah, mas agora ele me trouxe de laranja. Eu disse, ok, te trouxe de laranja. E esse que está no copo é quem? Ah, não, é a primeira sumol que ele me trouxe. Eu disse, e esse aqui que estás a limpar é para quem? Não, é para mim beber. Eu disse, não, não vais beber essa gasosa. Aleluia! Vais beber essa gasosa. Você bebeu uma gasosa suficiente. Amém. Mas beber 2 gasosas para fazer o quê? Se a gasosa não faz bem. Amém. Ele olhou para mim. Ah, tá bem, não vou beber. Sim, não vais beber. Aleluia. A Bíblia até diz que glutonaria também é pecado. Porque até a gasosa não nos faz bem. Você quer beber 2 gasosas por quê? Irmão, você que está aqui que bebe 2 gasosas, para de beber 2 gasosas. Gasosa pode trazer doença. Gasosa pode trazer enfermidade. Gasosa traz diabetes. Hã? Aleluia. Açúcar não faz bem. Bebe água, bebe bastante água. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você está na categoria daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Será? Eu creio que você está lá. E eu espero que você esteja mesmo lá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida desses irmãos que estão nessa categoria. Aleluia, aqueles que abraçam Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e eles servem a Jesus. Aleluia. A segunda categoria é daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aleluia. Mas que ainda continuam a servir a diabo e as suas obras. Não, amém diminui, irmãos. O teu amém baixou mesmo. Não, estou a ver, parece que você ainda está nessa categoria. Daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que ainda servem ao diabo. Amém. Não, existem pessoas, irmãos, que aceitaram, eles estão aqui na igreja. Inclusive, elas foram batizadas, irmãos. Foram batizadas. Fizemos um apelo aqui. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador veio aqui à frente, irmão. E a Bíblia diz que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o próximo passo é você receber o batismo. E o irmão recebeu o batismo. Vamos lá, dançar e cantar. Sou nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Mas a nova criatura, oh meu Deus, as obras da carne sempre lá na vida dele. Roubar é roubar, mas não pode ver nada. Não é dele, já tirou. As tuas obras da carne, então, aquele Jesus que você aceitou, ok? Oh, irmã. As obras da carne, sempre contigo. Você não pode ver nada, você rouba, irmão. Você rouba. Você está roubando, você rouba. Olha, as obras da carne têm que parar na tua vida. Abra a Bíblia. Gálatas 5. Eu quero que o teu amém continue bem forte. Não pode baixar por causa disso. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Abre a tua Bíblia, irmão. Você que tem Bíblia. Eu sei que você não tem Bíblia. Você só tem a tua Bíblia no telefone. Abre. Mas compra a Bíblia, hein, irmão. Compra a Bíblia. Compra mesmo Bíblia. Não faz isso. Deixa disso, você não é pobre. Gálatas 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Amém? Não disse isso. A tua carne luta com o teu espírito. Você não quer roubar, mas a tua carne está dizendo rouba. Você não tem nada em casa, bota de coisa aqui na tua chefe, leva lá, cadê ela? Não está aqui, não vai ver. Não, a tua carne luta contra o teu espírito. Para que não faça... ok. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a...
E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito... Tem alguém aqui que é guiado pelo Espírito? Não, eu sou guiado pelo Espírito. Bate no peito e diga, eu sou guiado pelo Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Amém? Existem irmãos que estão na igreja, mas ainda estão na prostituição. Estão na prostituição. Você está na igreja, mas você ainda está na prostituição. Você vende o teu corpo para ganhar alguma coisa. Não faça isso. Você não deve estar nesse um cristão não deve ter esse tipo de prática. Prostituição. Segundo, impureza. Você faz qualquer coisa. Você faz qualquer coisa. Você senta na roda dos escarnecedores. Não, aquele lugar já não é mais para você. As obras da carne já não são mais para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As obras da carne já não são para ti. Prostituição, lascívia. Lascívia é um comportamento excessivo de desejos carnais, como sexo e muitas outras coisas. Amém? Idolatria. Amém? Você ainda tem aí um santo lá na tua casa. Tem um quarto ali onde você lhe coloca. Você lhe leva comida. Uma estátua, você leva comida. Um santo lá que você lhe adora. Adora essa imagem. Você idolatra isso. E não é só. Nós não vamos só idolatrar. As pessoas não idolatram só imagens. As pessoas muitas vezes idolatram também até pessoas. E a Bíblia condena isso. As pessoas idolatram o trabalho. As pessoas idolatram o filho. Para ela, o filho dele é tudo. A Bíblia está dizendo que o filho não é teu. O filho é uma dádiva de Deus. É uma herança que o Senhor te deu. E você sabia que Deus vai te cobrar por causa do filho que Ele te deu. Como é que você tem cuidado desse filho? Pessoas que os filhos tornaram-se, adoram, idolatram os filhos. Idolatram o marido. O marido dele é tudo para ela. Não. Você precisa se posicionar, cristão. Lugar de Deus é de Deus, lugar de marido é de marido. Amém? Yeah. Lugar de Deus é de Deus, lugar de marido é de marido. Lugar de filho é de filho. É como aquelas pessoas que perguntam, né? Perguntam a um homem assim: homem, entre a tua mulher e a tua mãe, você gosta mais de quem? Não são dois amores diferentes. Não são amores para se comparar. Amor de mãe é de mãe. Amor de mulher é de mulher. Aleluia. Então, você não pode idolatrar. Quando falamos de idolatria, as pessoas só pensam numa estátua em que as pessoas vão lá. Não. O teu filho, o teu marido, você pode lhes colocar nesse lugar e você começar a lhes idolatrar. O lugar de Deus é de Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Aleluia. Ninguém. Idolatria, feitiçarias. Aleluia. Não, existem irmãos que estão na igreja, mas que ainda consultam quimbandas. Existem irmãos que estão na igreja, mas que ainda andam com fios aqui na cintura. Existem irmãos que estão na igreja, mas que ainda vão tomar banho nos quimanda, vão tomar banho no papá Simão, vão tomar banho no papá... Não sei qual é o papá, qual é a mamã, mas a Bíblia está condenando isso. Você que ainda está na igreja, irmão. Quando você tem um problema, a primeira coisa é correr lá. Você tem um pastor. Qual é o trabalho do pastor dentro da igreja, irmão? Você tem um pastor. Você tem líderes aqui na igreja. Quando você tem um problema, tem uma situação, ora a Deus, apresenta isso ao teu pastor. O pastor está aqui para te cuidar. Amém? O pastor está aqui para te servir, para servir a igreja. Aleluia! Então, quando você tem um problema, você deve consultar o pastor. Aleluia! Você deve consultar o pastor, você deve falar com o pastor. Mas quando você tem problema, a primeira coisa é correr para a mamãe fulana, a mamãe Maria, a mamãe...
cicrana, mamãe tal. Não, não faça isso. Você até hoje, quando o teu filho nasce, a primeira coisa é pegar um fio vermelho e colocar na mão dele. Mas você vem na igreja, mas você canta nas mamães, mas você canta no louvor, aleluia. Mas você dizima na casa do Senhor. Não faça isso, feitiçarias. Existem pessoas que ainda estão amarradas nos feitiços. Na minha vida, na nossa região mesmo é assim. Nada, nós mesmo... Não, você já não é daquela região, você é da região celestial, aleluia. Você faz parte de uma nova identidade. A tua identidade é Cristo. Isso. A tua identidade é Cristo. A tua identidade é Cristo. Uma vez eu estive com alguém e essa pessoa, acho que já acontece testemunho, e nós, os pregadores, podemos repetir os testemunhos quantas vezes for necessário para fortalecer a igreja. Estive com alguém, conheci alguém no banco e eu fui com essa pessoa, fui conversar com essa... fui lá no banco resolver o que eu tinha que resolver e eu tinha tido um aborto. Eu estava grávida e ela me conheceu grávida, eu ia para lá, grávida. E um dia fui para lá, ela viu, já teve o bebê? Já tiveste o bebê? Eu disse, não, perdi o bebê. Disse, é normal. Não, você não pode normalizar aquilo que não é normal. Eu disse, é normal por quê? Eu estou triste porque eu perdi o bebê, eu queria ter um filho, eu perdi esse filho. Disse, não, é normal, Júlia. É normal, a família também é assim. E com toda a finura, na minha família também é assim. Olha, Júlia, na minha família nós só pegamos o terceiro filho. Você nasce o primeiro filho, tem que morrer. Você nasce o segundo, tem que morrer. Você só pega o terceiro filho. A minha mãe foi assim, com a minha irmã foi assim. Epa, não sei, acho que comigo também será assim. Come on, igreja. Não, você não pode normalizar aquilo que não é normal. Você tem que pular da cama e orar. Você tem que repreender o mal. Aleluia. Não, eu disse, olha irmãos, você precisa ter olhos espirituais. Você precisa ter olhos espirituais. Na vigília nós falamos sobre o olhar. O olhar transmite uma informação. Aquele que tem bons olhos, ele consegue ver boas coisas. Se você não tem bons olhos, você não vai poder ver mesmo o pecado, você não vai ver, você vai achar que é normal. Você vai achar que é normal, você vai dormir com esse homem, você vai dizer, não, você vai dormir com outro, isso aqui não é coisa. Não. Você não precisa normalizar aquilo que não é normal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não, ela achou que é normal, porque na família dela é assim. Na minha família todos nascem com cesariana. Mas você não precisa nascer com cesariana. E você já está em Cristo? Não. Na minha família as pessoas não casam. Então, não, você pode ser o primeiro a casar na tua família. Yeah? Na minha família as pessoas não terminam a universidade. Você pode ser o primeiro a terminar a universidade na tua família. Porque você está em Cristo, você carrega a unção, você carrega o poder. Aleluia. E a Bíblia está dizendo que todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, o Senhor lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles andam com unção, eles andam com poder, eles afugentam o pecado, eles afugentam o mal, eles afugentam a feitiçaria e a idolatria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você não é mesmo a pessoa. Desde o momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia. Você não pode estar nessa categoria que eu estou a falar. Daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que ainda estão na carne, que ainda servem o mundo. Você está um pé na igreja, outro pé no mundo. Não. Você precisa estar firme no Senhor. Você precisa estar firme em Deus. Tem irmãos que estão na igreja mesmo, mas você olha o irmão, você olha a vida do irmão, olha o que o irmão está a falar dentro da igreja. Mas dentro da igreja, a murmuração que a irmã está a fazer dentro da igreja, você diz, glória a Deus, que o Senhor possa livrar mesmo essa irmã. Aleluia. Que o Senhor possa mesmo te cuidar. Você olha para o irmão, não. Como o irmão que está dando o anúncio está... Nada, eu não vou vir vigília mais. Não, vigília passada já tem... Olha, irmão, aquilo que você está falando já está afetando o irmão que está ao teu lado. Porque tem muitos bebês espirituais também na igreja. Maria vai com todas. Está ouvindo o comentário que a irmã está a falar? Também já está a colocar aquilo na vida dele.
Aleluia. Irmão, não seja um murmurador dentro da igreja. Aleluia. O pastor está a pregar uma coisa, você, esse pastor também. Você ele pensa que ele quer. Fala muito. Não, irmão, não faça isso. Aleluia. Não murmure dentro da igreja, porque a tua murmuração vai afetar alguém que ainda é bebê espiritual, que ainda não conhece bem a Cristo, que ainda não tem um discernimento. Aleluia. Você é bebê espiritual, você está afetando também outro bebê espiritual. Aleluia. Porque quem murmura dentro da igreja está no pecado. Quem murmura dentro da igreja está no pecado. Aleluia. Se você vê alguma coisa que não vai bem, com o pastor ou com o teu irmão, converse. O pastor vem aqui todos os sábados agora para consultas. Vem aqui falar com o pastor. Pastor, tenho essa dificuldade assim, né? Arranja uma forma de falar com ele. Mas você não murmure. E você passa a tua murmuração para as outras pessoas também. A igreja está a te pedir para fazer alguma coisa. Está a pedir a igreja para fazermos uma coisa. Está a pedir a igreja, estamos a pedir agora para nós evangelizarmos no dia 8. Mas você já está a murmurar. Eu não vou ver nada. Todos os dias. Não, também tenho. Não, tenho a minha vida, tenho minhas coisas para fazer. Deixa-me te dizer, você só vai fazer essas coisas se você tiver saúde. Você só vai trabalhar se você tiver saúde. Você só vai vender se você tiver saúde. Se você não tiver saúde, você não vai fazer nada que você estiver a planear. A Bíblia vai dizer que nós podemos pensar muitas coisas, planear muitas coisas, mas quem concretiza tudo que nós pensamos é Deus. Por isso você precisa depender de Deus. A Bíblia vai dizer que alguns fazem menção dos carros, dos cavalos, mas nós faremos menção do nome de Jesus. Então faça menção do nome de Jesus em tudo, na vida dos teus filhos, na tua família, na tua casa, no teu emprego. Teu negócio. Teu negócio não pode te parar ali lá. Teu negócio te para. Nada. É hoje mesmo, se eu for na igreja, assim mesmo os clientes vão me passar. Os clientes vão me passar mesmo. Não, nenhum cliente vai te passar. Se Jesus preparou clientes para você, você vai receber esses clientes, mesmo indo na igreja. Aleluia. Dia seguinte você vai receber, você vai ver, até vai vender muito mais do que os irmãos que ficaram. Mamãe Sofia, essa palavra é para você. Que o teu negócio não te paralise. Não te paralise. Foi Deus quem te deu o negócio. Não, olha, existem pessoas que não sabem que tudo que nós temos é Deus que nos dá. Você precisa entender isso. Quando você entender que tudo que você tem é Deus que te dá, então o negócio não vai te parar para você não vir na igreja. O trabalho não vai te parar para você não vir na igreja. O teu corpo também não vai te parar para você não vir na igreja. Você só tem uma dor de cabeçazinha dentro do teu coração. Ainda bem que nem eu tenho dor de cabeça. Vou falar na mamãe Júlia que não vou poder ir porque estou sentindo dor de cabeça. Não, vais ter mesmo dor de cabeça porque é isso que você quer. Não faça isso. Aleluia. Então, você não precisa estar nessa segunda categoria. Diga à sua irmã, você não precisa estar na categoria daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que andam na desobediência, andam no pecado. Aleluia. Vamos na terceira. A terceira categoria é daqueles que não aceitaram. Estão dentro da igreja, não aceitaram. Estão mesmo dentro da igreja, mas não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E eles servem mesmo ao diabo. Mas está na igreja, ele vem todos os dias na igreja. Entra aí, senta. Mas o feitiço está lá, bem guardadinho. O pecado está lá, bem guardadinho com ele. Nós não precisamos estar nessa categoria. Amém? Nós precisamos estar na primeira categoria. Aleluia. Em que categoria você está, irmão? Qual é a tua categoria? Tenho aqui algumas perguntas, estamos no final, de reflexão para você. A primeira, estás vivendo como alguém que espera a volta de Cristo? Faz a tua irmã, estás vivendo como alguém que espera a volta de Cristo? Essa é a primeira pergunta. Não é para você me responder, mas o teu coração. Será que você está cumprindo? Fala com o irmão, irmão. Será que você está cumprindo a missão que ele te confiou? De pregar o evangelho. Eu não sei se você está cumprindo essa missão. Será que a tua vida está a glorificar aquele que prometeu voltar?
Ok. A ascensão de Cristo não foi o fim da história, mas sim o começo da missão da igreja. A ida de Cristo, vamos terminar já. A ida de Cristo não foi o fim da história, mas sim o começo de uma missão para a igreja. Enquanto guardamos a sua volta, devemos viver em santidade, servirmos a Deus, nos enchermos do Espírito Santo e anunciar o evangelho com ousadia. Aleluia! A igreja não foi chamada para viver olhando para os céus, de braços cruzados, mas sim para trabalhar na terra até que Jesus volte em glória. O mesmo Jesus que subiu aos céus voltará para buscar um povo preparado. Então você precisa estar preparado. A Bíblia diz que muitos naquele dia lhe dirão: Senhor, Senhor, nós pregamos, nós profetizamos em teu nome. Se coloque em pé. Mas a Bíblia diz que o Senhor dirá que eu não te conheço. Apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Então você precisa fugir do pecado. Banda, por favor, você precisa fugir do pecado. Você precisa se entregar a Deus. Você precisa servir a Deus. Você precisa caminhar com Deus. Aleluia. Para que naquele dia, irmão, Jesus não possa te dizer que ele não te conhece. Porque Jesus voltará. A Bíblia está dizendo que ele voltará para a segunda vez buscar a sua igreja.